Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E olha só, vamos aqui iniciar mais uma aula que será na disciplina de religião. Assunto: quem atira a primeira pedra? Vamos lá conhecer? E olha só, na página 68 do livro de religião tem um texto no qual nós iremos ler e refletir sobre ele. Então, quem atira a primeira pedra? A cena narrada no texto a seguir mostra como é grande e bonito o amor de Jesus pelos pequenos, pobres, doentes e pecadores. Jesus provou que o amor e o perdão estão acima de todos os costumes e leis. Um dia, Jesus estava falando para um grupo de pessoas quando apareceram alguns fariseus com uma mulher pecadora. De acordo com uma antiga lei do judaísmo, essa mulher deveria ser apedrejada. Na verdade, aqueles maus fariseus queriam mesmo era armar uma cilada para Jesus. Pensaram o seguinte: se ele mandar apedrejar a mulher, nós o acusaremos de desumano e cruel. Se ele não a condenar, diremos que ele, mas mais uma vez, desrespeitou uma lei da religião. Mas Jesus fez o seguinte: começou a escrever com o dedo algumas palavras no chão. Ninguém sabe o que ele escreveu, mas certamente eram os pecados daqueles que queriam apedrejar a mulher. Depois disso, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Não ficou ninguém ali. Olhavam o que estava escrito e se retiravam de fininho. Então Jesus olhou para a mulher triste e humilhada e perguntou: ninguém te condenou, mulher? Ninguém, Senhor, pois eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Olha só, finalizamos aqui, um trecho, uma passagem da Bíblia, tá? Fariseus, associação de judeus que interpretavam e explicavam as leis ao povo. Cilada, crianças, é uma armadilha, tá? De fininho, devagarinho, em silêncio, sem chamar a atenção. Vou voltar aqui no slide, só para a gente refletir aqui um pouquinho, sobre o nosso texto. Bom, aqui está mostrando, que a cena narrada no texto a seguir mostra como é grande e bonito o amor de Jesus. E isso a gente sabe, ele morreu por nós. O amor dele é imenso. E é claro, Jesus provou que o amor e o perdão estão acima de todos os costumes e leis. Então, o amor e o perdão estão acima de todos os costumes e leis, tá? E o que diz aí a narrativa da história, Diz que um dia Jesus estava falando, para um grupo de pessoas quando apareceram, alguns fariseus com uma mulher pecadora. Na verdade, aí, os fariseus estavam o quê? Criando uma armadilha para Jesus, Dependendo aí da situação que ele se colocasse diante daquela mulher, diante do posicionamento de Jesus. Só que aí, o que aconteceu? Eles se enganaram, Jesus terminou mostrando ali, os pecados, dos fariseus. Por exemplo, os fariseus estavam condenando aquela mulher,
Mas, em momento algum, eles olharam para si mesmos e perceberam os pecados deles. Então, Jesus mostrou isso, né? Que os fariseus condenavam aquela mulher, mas eles não eram capazes de perceber seus próprios pecados. Tá certo? E por isso, né, essa frase: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Tá? Todo mundo é pecador, não é verdade? E que é que o texto diz? Não ficou ninguém ali. Olhavam o que estava escrito e se retiravam de fininho. Então Jesus olhou para a mulher triste e humilhada e perguntou: ninguém te condenou, mulher? Ninguém, Senhor, pois eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então, aqui nesse momento, né, Jesus perdoou ali os pecados daquela mulher e, claro, disse a ela: não peques mais. Tá? O amor de Jesus é imenso, tá? É lindo, ele é misericordioso. Tá certo, crianças? Vamos continuar aqui com a leitura de outro textinho que tem no livro de vocês? Leia é gostoso, o dedo sujo. Não aponte meus defeitos com o seu dedo sujo. Frases como essa servem para aqueles que estão sempre prontos a acusar e condenar os outros. Antes de criticar alguém, devemos avaliar se não somos culpados do mesmo erro ou de outro ainda mais grave. Quanto mais pura é uma pessoa, mais tolerante é para com os defeitos dos outros. E quanto menos perfeita, mais intolerante é para com as falhas do próximo. E isso aqui, crianças, é uma grande verdade, né? O dedo sujo. Não aponte meus defeitos com o seu dedo sujo. Se você vai criticar alguém, vai condenar alguém, você precisa saber de si mesmo. Se você não faz a mesma coisa, se não faz uma coisa muito pior, tá? Por quê? Essa vantagem de criticar os outros, se você pode fazer a mesma coisa, uma coisa muito pior. Então, antes de julgar, você precisa conhecer. E é claro, como é que você vai julgar se você faz a mesma coisa ou faz uma coisa pior? Não é verdade? E o que é que o texto diz? Que quanto mais pura é uma pessoa, mais tolerante ela é para com os defeitos dos outros. E isso é verdade. Quanto mais aquela pessoa for pura, ela tem aquela capacidade de perdoar, ela tem aquela consciência de entender, tá? E quanto menos perfeita for uma pessoa, aí ela vai ter mais dificuldade para isso. Então, ela vai ser intolerante, né, com as falhas do próximo. E o que é que eu tenho a dizer aqui? Gente, todo mundo tem falhas, né? Todos nós possuímos falhas, tá certo? Eu sei que é difícil, às vezes, lidar ali com a falha, com um erro do outro, mas você precisa ser o quê? Tolerante, tá? Em muitos casos, tá? Não generalizando tanto assim, mas em muitos casos, tá? Em algumas situações, nós precisamos sim ser tolerantes e perdoar, é claro, os nossos irmãos. Brincando de filosofar. Só a prática da justiça não é suficiente para que uma comunidade tenha paz e felicidade. Com base no que você estudou neste capítulo, o que mais é preciso? Misericórdia, perdão, tolerância. Gente, no nosso mundo de tanta violência, tá? Não basta só a justiça, precisamos de misericórdia, de perdão e de tolerância. Por isso que eu falei dessa questão do dedo sujo, a gente precisa lidar com as falhas dos outros, a gente precisa perdoar, tá? Não vamos guardar rancor, vamos ter misericórdia, vamos mostrar perdão, vamos ser tolerantes e vamos, é claro, ajudar, né, o próximo. Se aquele próximo erra tanto, vamos ajudar ele a mostrar o caminho certo. Talvez assim a gente consiga, ter uma convivência melhor. E, né, agora chegou a vez de vocês, que é ler e responder as páginas 68
a 73 do livro de religião. Então, ler e responder as páginas 68 a 73 do livro de religião. Eu vou dar para vocês 20 minutos, tá? Porque as questões não são extensas e vocês vão reler, né, as páginas iniciais e eu acredito que não vai ser muito tempo, tá? Então, acredito que 20 minutos é o suficiente, tá certo? Então, eu vou ficar aqui aguardando por vocês, tá, crianças? Vamos ler e responder agora, tá certo? E depois vocês voltem aqui no vídeo para continuar, tá certo? Com a correção. Bom, crianças, voltei aqui de novo e vamos iniciar a correção dever, disciplina, religião, assunto, quem atira a primeira pedra. Páginas 70 a 73. Então, vamos lá. Atividades, pensando juntos. Primeira questão, leia, comente com o colega e pinte as respostas corretas. Letra A. Na história que você acabou de ler, atirar pedras significa, vamos lá, significa o que, crianças? Criticar? Sim, significa criticar, então vamos pintar criticar. Significa elogiar? Não. Condenar? Sim, então vamos pintar condenar. Xingar? Sim, então vamos pintar xingar. Ajudar? Não, então não vamos pintar. Acusar? Sim, então vamos pintar. Perdoar? Não. Então é criticar, acusar, condenar, xingar. Letra B. Mas Jesus nos ensina e não atira a não atirar pedras e sim a ter. Então, letra B. Mas Jesus nos ensina a não atirar pedras e sim a ter. Ter o quê, crianças? Paciência, tá? Nós precisamos de muita paciência, tolerância, compreensão, perdão. Então, essas são as palavras que vocês irão pintar. Paciência, tolerância, compreensão, perdão. Segunda questão. Para debater e responder em dupla. Jesus foi compreensivo e bondoso com a mulher que errou. Então, vamos aqui. Letra A. Como ele demonstrou isso? Vamos ver aqui uma sugestão de resposta? Ele a perdoou e pediu que não pecasse mais. Letra B. O que Jesus quis nos ensinar com essa história? O que foi que Jesus quis nos ensinar? Que devemos nos lembrar, de nossos defeitos antes de criticar os outros. A gente precisa lembrar sempre, dos nossos erros, das nossas falhas, antes de criticar os outros. Letra C. O que podemos e devemos fazer quando vemos uma pessoa de nosso convívio agindo errado? O que a gente deve fazer? Conversar com ela e mostrar-lhe seu erro para que possa corrigir. Certo, crianças? Então, agora, vamos adiante. Terceira questão. Há uma fábula que nos faz pensar sobre como lidar com as dificuldades que os defeitos das pessoas causam na convivência. Leia-a com um colega. A fábula do porco-espinho. Durante a era glacial, os porcos-espinhos resolveram se juntar em grupos para se esquentar mutuamente. Mas os espinhos machucavam uns aos outros e decidiram separar-se. Muitos deles, então, morreram congelados. Diante disso, os que sobreviveram precisavam fazer uma escolha: ou morreriam também congelados, ou aceitavam os espinhos uns dos outros.
Com sabedoria, escolheram voltar a ficar juntos, dispostos a suportar as incômodas espetadas. Aprenderam, então, a conviver com as pequenas feridas que a relação muito próxima pode causar, porque mais importante do que as espetadas era o calor uns dos outros, e assim sobreviveram. Olha só que fábula interessante, que é justamente a questão de você saber ali conviver, né, com os defeitos dos outros, tá? Porque é muito mais, né, do que aqueles defeitos. Eu sei que existe um amor, né, sempre por trás. Então, é o que nos mostra essa fábula. Pensando nisso, completem as frases ordenando as sílabas. Então, vamos lá. Todos nós temos qualidades e defeitos. E é justamente isso que a fábula diz. Todos nós temos qualidades e também temos defeitos. Então, a gente precisa olhar mais as qualidades do que os defeitos. Defeitos todo mundo tem, né? E também todos nós possuímos qualidades. Os defeitos são os espinhos desagradáveis. E as qualidades são o calor aconchegante. Certo? Então, aqui tá a terceira questão. E vamos adiante. Vamos refletir. Outra fábula que nos leva a pensar chama-se O Corvo e o Pavão. Você a conhece? Leia e reflita sobre o que ela nos ensina. Depois, faça uma bela ilustração. O pavão se vangloriava de sua grande beleza e criticava o corvo, chamando-o de feio, capenga e desengonçado. Tanto provocou que o corvo decidiu dar uma resposta ao pavão. Calmamente, sugeriu-lhe que olhasse para seus próprios pés, pois eram horrorosos. O pavão abaixou-se e contemplou-os longamente. Ficou tão desapontado que saiu andando sem dizer mais nada. Olha só. Então, aqui temos aí o pavão, né, que se vangloriava por ser belo, né, dono de uma grande beleza, e ele criticava o corvo, né, dizia que ele era feio, capenga, desengonçado. O corvo não aguentava mais, né, esses direcionamentos aí do pavão. O que o corvo disse? O corvo, né, pediu, né, para que ele olhasse para seus pés, pois eles eram horrorosos. Nesse caso, ele não deveria se vangloriar tanto, né, de sua beleza, pois ele tinha pés horrorosos. Então, se ele não era belo por completo, ele não tinha, né, o direito de chamar o corvo de feio, tá? Então, aqui é uma situação que a gente sempre precisa olhar para si antes de julgar, de criticar, de condenar o próximo, tá certo? E aqui, o que a questão pede? Para vocês, né, fazerem uma bela ilustração, tá? Então, aqui na quarta questão, vocês irão fazer uma ilustração a respeito dessa temática. Quinta questão. Mostre que você entendeu e responda. Letra A. O que se deve fazer antes de reclamar dos defeitos dos outros? Olhar para os próprios defeitos. Letra B. Você não acha que os fariseus da história de Jesus se parecem com o pavão da fábula? Explique. Então, aqui, crianças, é resposta pessoal, tá? Vai depender de cada um de vocês. Que diz assim, você não acha que os fariseus da história de Jesus se parecem com o pavão da fábula? Né? Parece, né? Sim, parece. Então, aqui é resposta pessoal e vocês irão explicar o porquê, tá bom?
C. Por que os fariseus se retiraram de fininho? Certamente, né? Porque olharam para seus próprios pés, seus defeitos e pecados, que eram horrorosos, tá? Foi justamente por isso que eles saíram ali de fininho. Letra D. Antes de reclamar das espetadas dos outros, lembre-se de que você também tem espinhos, né? Defeitos que machucam, né? E vocês podem colocar também, crianças, outras respostas, tá? Isso aqui são o quê? São sugestões. Porque, como eu falei, esses textos de religião, eles permitem o quê? A reflexão. Então, vai depender aí da reflexão de cada um de nós, tá? Então, essas respostas aqui são sugestões, tá certo? Bom, crianças, chegou o momento de oração, tá? Então, vou pedir, né, a você que está assistindo este vídeo, meus alunos, né, que vocês, tá, agora com muita calma, tá? Vamos realizar o nosso momento de oração, tá certo? Então vamos lá. Senhor Jesus, guia-me pelos caminhos da justiça e do amor, que eu sempre me lembre de tratar os outros da mesma forma como eu gostaria de ser tratado. Amém. Tá certo? Vamos sempre tratar os outros da forma como nós gostaríamos de sermos tratados. Vamos ter amor, vamos praticar a justiça, tá certo? Bom, crianças, finalizou aqui a nossa aula de religião, tá? E eu finalizo aqui com essa seguinte passagem da Bíblia, que diz assim: visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Tá certo? Bom, crianças, um grande abraço, tá? Beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!